Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nessa sexta-feira, né? Hoje 25 de agosto de 2023, porque aqui na F1 Mania assim funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, então vamos lá, tá? Muito bem-vindo, que agora é assim que funciona. Acabou a mamata, tá? Acabou férias, acabou tudo. Tá, agora o negócio é o seguinte, assim que funciona, não tem mais férias, obrigado você, Cleiton, não tem mais férias, os pilotos vão voltar para a pista, a molecada toda de volta aí para o cenário, e esse final de semana tem grande prêmio da Holanda, tá, sobre isso que a gente vai falar. Hoje a gente teve os primeiros treinos livres aí, teve McLaren na frente, olha só que coisa legal, a gente vai falar também de outras coisas que aconteceram e assim funciona, tá, bom, Zandvoort, né? Uma pista que, se por um lado ela não oferece pra gente tantas emoções no quesito ultrapassagens, não é uma pista lá muito fácil de se ultrapassar, não. É uma pista difícil, é um traçado bom e talvez, claro, para essa nova geração de carros que tá aí na sua segunda temporada, possa oferecer uma corrida interessante, sabendo também que a gente tem um risco de ter uma corrida ainda com pista molhada, ou pelo menos uma classificação com pista molhada, alguma coisa assim que pode sempre trazer alternativas a mais. Ah, mas a pista molhada é assim, gente. Uma sessão que começa e termina com pista molhada sempre vai privilegiar aquele que anda melhor na chuva e que casa com também ter o melhor carro. Então, claro, esse chover do começo ao fim, a gente tá falando aí, o Verstappen deve dominar as sessões. Porém, a gente tem sempre aquela chance de ter, que para mim é o melhor cenário de todos, eu falei isso ontem no nosso podcast, inclusive, para mim é o melhor cenário de todos, uma pista que começa com pista seca, chove e depois seca de novo. Porque aí você tem oportunidades, alternativas ali, né? Um piloto que vai arriscar parar no box, um piloto que não vai arriscar parar no box, um piloto que quando a pista tá secando vai arriscar colocar um pneu diferente. Então, são alternativas que podem pintar pra gente nesse grande prêmio da Holanda. O Vinícius tá até falando aqui, ó, tomara que não chova, infelizmente se tiver chuva não tem classificação. Tem alguns detalhes assim também que às vezes adia um pouquinho, mas a Fórmula 1 tá evitando e deve evitar mais uma vez essa linha, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar como a gente sempre faz aqui com o resultado do segundo treino livre. Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido nessa sexta-feira. Ele deu 7 voltas aí com o seu pneu duro, inclusive, né? E ele fez 1:11.330, né? Esse foi o tempo do Lando Norris no segundo treino livre de hoje, né? 23 milésimos atrás dele ficou o Max Verstappen com 11.353, ele que deu ali 15 voltas com pneu macio. O Alexander Albon foi o terceiro colocado, olha o Albon, né? Calma, é só treino livre e tal, mas, né, olha o Albon, que legal. Foi o terceiro colocado, 11.599. A gente já viu isso em outras oportunidades nessa temporada, inclusive. Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o quarto colocado, fez 11.638. E o Tsunoda, da AlphaTauri, 11.720, foi o quinto colocado. O sexto foi Pierre Gasly, da Alpine, 11.766. E Sérgio Pérez, da Red Bull, 11.817, tá? Vou fazer um recorte desses 7 aqui, porque esses 7 primeiros colocados estão separados por meio segundo, tá? Lance Stroll, da Aston Martin, foi o oitavo colocado, chegou até a liderar a sessão ali, naquelas escapadas, né? Naqueles pulinhos, aqueles de golfinho que o pessoal fala, né? Ele foi o oitavo colocado, 11.835, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, 11.857, e Fernando Alonso, da Aston Martin, 11.863, fechou os 10 primeiros aí, ainda com 533 milésimos, tá? De diferença para o Lando Norris, o líder.
Charles Leclerc da Ferrari, 11º, Logan Sargent da Williams, o 12º, Esteban Ocon da Alpine, o 13º, George Russell da Mercedes, o 14º, 15º, Guan Yu Zhou da Alfa Romeo, Carlos Sainz da Ferrari, o 16º, o Kevin Magnussen da Haas, o 17º, 18º, Nico Hülkenberg também da Haas, né? Esses os dois últimos. Eu vou falar dois últimos porque, embora o Piastri e o Ricciardo tenham até marcado tempo, a gente consegue excluir esses dois aí, porque Piastri e Ricciardo bateram logo no começo, e a gente vai falar sobre isso também. Piastri ficou fora, claro, o Ricciardo ficou fora, claro, também, mas o Ricciardo teve um agravante aí que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? O Ricciardo foi para o hospital, já é dúvida para a corrida desse final de semana, para a sequência do final de semana, aparentemente nada grave, porém algo que possa tirá-lo desta corrida. Tá? A gente veio com mais informações. Ele foi para o hospital, a gente vai falar sobre o lance daqui a pouco. Ele foi para o hospital e a gente aguarda algum retorno aí. Se estiver ainda nessa live, a gente já conta para você. Caso não tenha, fica de olho lá no f1mania.net que a gente vai publicar em primeira mão. É rapidinho, vem aquela notificação. Baixa o aplicativo da F1 Mania que já vem aquela notificação lá que resolve tudo rapidinho, tá bom? Cleiton Jean. O Cleiton que foi quem me deu o aviso aí, o toque de que no começo a live tava sem som. Obrigado, Cleiton, tamo junto. Quem mais aqui? O Bruno César. Tá sumido, hein, Brunão? Ele tá junto com a gente aqui também. O Vinícius Pereira, valeu, Vinícius. O Bruno tá contando aqui o que deu com o Ricardo. Eu vou começar até falando sobre isso, tá? O Thiago Frois tá na área. Salve, Garcia, boa tarde. Finalmente a Fórmula 1 de volta. Abraços, ligado de Salvador, Bahia. Grande Salvador. Ele disse que tava com saudades do Parque Fechado. E o Vinícius, até falei da mensagem dele aqui, que ele falou, tomara que não chova, né? Infelizmente, se tiver chuva, não tem classificação, né? Então é isso, gente. McLaren na frente, né? A McLaren, depois daquela grande atualização de algumas corridas atrás, ela definitivamente encontrou o seu caminho, né? Para se colocar mais uma vez entre as primeiras colocadas, né? Um lugar que historicamente, né, ela é de direito da McLaren. Então, se a gente pensar, McLaren, Ferrari, Williams são equipes que deveriam sempre estar na frente, estar nas primeiras posições. Então, por isso que eu sempre torço muito por isso. A Ferrari ocupa, tá sempre por ali, né? Mas McLaren e também a Williams, elas têm algumas dificuldades a mais, né? Enfrentam essas dificuldades. Só que a McLaren encontrou a boa atualização. Vai ganhar o Grande Prêmio da Holanda? Não. Se eu tivesse que fazer uma aposta, se eu tivesse que betar aqui agora, eu ia dizer que não. Até porque a gente não brinca com esse negócio de aposta, a gente leva a sério, né? Então, se tivesse que fazer alguma apostinha aqui, claro, ia fazer minha aposta no Max Verstappen. Porém, né, mais uma vez ela se mostra como uma equipe forte, uma das equipes a serem batidas aí, porque a grande briga hoje, e essa briga está muito legal no campeonato, e assim, a gente entende, mas campeonato legal é aquele que tem briga por vitória. Ok, tudo bem. Quem pensa assim, eu aceito que a briga seja pelo segundo lugar, caso essa briga seja muito legal. Eu, Carlos Garcia, uma opinião muito particular minha, aceito que a briga seja pelo segundo lugar, né? Mesmo sabendo que as pessoas gostam mesmo de briga pela vitória e tá tudo certo, como eu falei, né? Então, o que acontece? A McLaren, ela, hoje nessa disputa pelo segundo lugar, ela é a equipe a ser batida por Ferrari e por Mercedes. E Aston Martin, que acabou ficando um pouquinho para trás também, né? Ela trouxe até uma atualização para esse final de semana, inclusive essa atualização da Aston Martin aí é o tipo de atualização que faz com que a gente fique pensando, será que dessa vez chega? E no primeiro treino livre, o que a gente teve? A gente teve uma Aston Martin bem ali na segunda colocação. Vou até passar o resultado do treino livre aqui, coisa rápida. Cadê? Tô procurando, calma. Né? Aqui, ó, o resultado. A gente teve Max Verstappen em primeiro, com 31 voltas, depois de 31 voltas, e o Fernando Alonso foi o segundo colocado, né? Claro que fica faltando sempre um pouco de Lance Stroll, né? Que é um piloto que vai ficar sempre
devendo um pouquinho, não tem jeito, né? Mas o Stroll, que, sei lá, tá devendo em pontos, ele foi o último colocado, não marcou tempo, na verdade, então tudo bem, a Aston Martin corre com um carro só, né? Mas a briga hoje para esse segundo lugar tem a McLaren como favorita. A gente vê que mesmo com um carro só, o Lando Norris conseguiu se colocar na primeira posição ali, e isso acaba sendo significativo, tá? O Bruno tá falando aqui que a vida dele anda meio corrida, por isso que anda meio sumido, mas dá-se um jeitinho de vez em quando aí, Brunão, tamo junto, tá? O Vinícius Pereira, inclusive, falando que ele também torce para que a McLaren fique na frente da Mercedes, né? E ele falou que ele gosta de ver a equipe alemã apanhando das suas clientes. Do ano passado para cá, tem sido relativamente comum, né? Relativamente, porque ela chegou a apanhar um pouquinho da McLaren quando ela estava muito mal, a Mercedes. Então a McLaren ficou à frente da própria Mercedes. Até ali a gente não tinha uma Aston Martin forte ainda, e a Mercedes estava muito, e a Williams estava muito mal no passado. Este ano a gente começou com Aston Martin na frente da Mercedes, com aqueles pódios do Alonso em sequência, inclusive, né? Não que o campeonato reflita exatamente isso. Vou até pegar a classificação aqui. Nossa, peguei a classificação da Fórmula 2, é da Fórmula 1, né? Bem. A Mercedes hoje ela já está 51 pontos. Eu fui ver a quantidade exata, a diferença exata aqui, 51 pontos à frente da Aston Martin, né? Mas ela começou a temporada, sim, apanhando da Aston Martin, apanhando feio até com esses pódios do Fernando Alonso em sequência. Ameaçou uma reação ali mais ou menos ali no Grande Prêmio de Miami, né? Acho que veio essa reação da Mercedes. Ok, a Mercedes chegou para o jogo, mas a Mercedes apostou todas as fichas dela praticamente porque ela precisava corrigir o rumo. A Mercedes vinha num rumo muito errado, né? E a Mercedes precisava corrigir esse rumo, corrigiu ali no Grande Prêmio de Miami, foi por ali, né? Fez umas 3 corridas muito boas. Só que depois ela já foi superada pela McLaren. McLaren com uma atualização forte também para corrigir problemas, e a McLaren que aparentemente ainda tem alguns cartuchos menores, e quando eu falo de cartuchos menores é porque a gente não pode ignorar aqui o teto orçamentário, que é o que muitas vezes impede uma equipe de criar um carro novo, porque a Mercedes, se ela pudesse, ela teria já criado 2 carros novos, 3 carros, 4 carros novos do ano passado para cá, porque tem muito dinheiro, porque tem muita competência. A gente não pode também ignorar esse fato. A Mercedes tem muita competência, né? Então poderia ter criado quantos carros novos ela quisesse do ano passado para cá, mas hoje o teto orçamentário proíbe, o teto orçamentário inibe isso. Então a Mercedes fica presa nisso. A McLaren parece ter alguns cartuchos ainda, pelos rumores que circulam, e tá aí batendo a Mercedes. Então, como disse o Vinícius Pereira, é mais uma equipe cliente batendo na Mercedes, que está se acostumando do ano passado para cá, nessa nova era de carros aí. A Mercedes vem se acostumando a apanhar mesmo das equipes clientes, é o que tem acontecido, né? Não é que a gente fica torcendo, é que é curioso, né? O Vinícius a gente sabe que torce. Eu não torço, como eu falo, para nada, nem para ninguém, né? A única coisa que eu não tenho torcida negativa, não tenho torcida contra ninguém na Fórmula 1. Eu tenho torcida a favor de McLaren e Williams, só. Não tenho torcida para nenhum piloto, nada disso, né? Mas entendo que seja curioso, né? A gente ter a Mercedes com todo o potencial que ela tem para ser a melhor equipe do grid, apanhando das equipes clientes, né? Vamos lá. Thiago Frois, ouvi falar que o De Vries está sendo cotado para substituir o Daniel Ricciardo. Não sei se é verdade, seria uma boa oportunidade para o De Vries correr em casa. Vamos lá. Esse é o assunto do dia, e esse assunto vai ficar mesmo aqui como sendo talvez um dos mais comentados desse final de semana. Importante, em primeiro lugar, né?
a gente não tem informações oficiais sobre o que aconteceu com o Daniel Ricciardo. Não existem informações oficiais nesse momento. Mas vamos contar para você o que aconteceu logo no começo do segundo treino livre. Né? Na curva 8, se eu não me engano. A gente se perde um pouquinho nas numerações, mas tá tudo bem. Na curva 8, se não me engano, que é aquela curva bem inclinada. São duas curvas inclinadas. A 0, né, que faz a ligação com a reta dos boxes, a reta de chegada, e tem a curva 8, que é uma curva de baixa velocidade, e ela é tão inclinada que, em geral, os pilotos fazem ela por fora. Eu ia falar por dentro, né? É mais interessante para os pilotos, ao invés de encurtar o traçado, é mais interessante, de tão inclinada que é essa curva, eles fazerem por fora já para fazer a ligação com o restante do traçado, né? Então, o que aconteceu? O digníssimo, o glorioso Oscar Piastri, e eu tô falando isso sem nenhuma ironia, eu gosto do Piastri, né? Começou muito bem na Fórmula 1, inclusive. Né? Cometeu um erro e tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Cometeu um erro, bateu, ali ficou. O Daniel Ricciardo vinha na sequência, e ele veio no traçado, e o traçado é por fora, e o Piastri tinha escapado para fora, cravou na barreira de pneus do lado de fora da curva. O Ricciardo vinha pelo traçado. Não teve tempo de reação de tirar o carro do traçado, jogar para dentro e desviar do Piastri. Né? O que acontece? Bom, vamos pro pneu, é melhor do que bater direto na McLaren do Piastri. Bateu no pneu. Só que neste movimento, a gente tem aquele movimento das mãos. Você faz isso para mexer no volante, só que para mexer as rodas lá na frente. Se a roda bate com muito impacto, dá uma chicotada no volante. Essa chicotada no volante pode lesionar o punho, pode lesionar o dorso da mão aqui, né? Como bem pode afetar toda essa área aqui. Né? Isso aqui pode ser uma dor muito forte, momentânea, você toma lá aquele Dorflex, passou. Como é que é? Torcilax, Tandrilax, sei lá, né? Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, tá, gente? Não vou se automedicar, não. Mas o cara vai lá, ele foi pro centro médico, dependendo da dor, ela pode ser momentânea, você toma o seu remedinho lá, fica tudo certo, no dia seguinte tá tudo bem. O Daniel Ricciardo foi levado pro centro médico. Ficou um tempo no centro médico. Depois desse tempo, começaram a chegar membros da Red Bull no centro médico. E por que eu tô narrando tudo em detalhes aqui? Porque não há informações oficiais, então a gente narra só o que aconteceu. Não vou falar do estado de saúde do Daniel Ricciardo, porque não há boletim médico, ok? Daniel Ricciardo foi levado para o centro médico, logo depois chegaram membros da Red Bull, e essas pessoas ficaram um certo tempo no centro médico, não foi geralmente aqueles 10 minutos que, ok, tá tudo bem, você faz o testezinho lá, não, tá tudo bem, pode ir embora. Não, ficou um tempo no centro médico, né? E saiu do centro médico com o braço direito imobilizado. E aqui a gente tem uma questão curiosa. Inicialmente, ele teria machucado a mão esquerda, e ele reclamou de dores na mão esquerda, porém, ele saiu com o braço direito imobilizado. Então, assim, de novo, não estou afirmando nada. O Ricciardo vai ficar vai ficar fora do Grande Prêmio da Holanda? Não estou afirmando nada, mas aqui, inclusive chega a primeira informação no f1mania.net, né? Ele foi levado para o hospital agora, né? E ele deu entrada no pronto-socorro em Harlem, que é próximo ao circuito de Zandvoort, né? Então, assim, em cima ainda da pergunta do Thiagão, né? Do Thiago Frois aqui. O De Vries está sendo cotado. Vamos lá. O que acontece? Caso ele não possa correr, caso o Daniel Ricciardo não possa correr, e novamente fica aqui o recorte, não há uma afirmação. Foi para o hospital. A notícia, por enquanto, foi para o hospital com o braço direito imobilizado. A gente não sabe se é coisa para tomar um Dorflex e ficar bem, ou se ele vai ter que... vai precisar de uns dias a mais para se recuperar.
caso ele não possa correr, Liam Lawson é o piloto reserva da Red Bull, né? E quando eu falo da Red Bull é porque Red Bull e AlphaTauri, né? Equipes irmãs, mais do que co-irmãs, né? São irmãs mesmo, né? Então o Liam Lawson tá lá, ele é o reserva da Red Bull e ele tá de prontidão sempre para que qualquer coisa aconteça. Outra informação, outro boato, vamos chamar assim. Não, isso é uma informação, porque eu confio muito nela. A Mariana Becker, repórter da Band, na transmissão oficial, disse que as pessoas já cotam a possibilidade do Nyck de Vries substituir o Daniel Ricciardo. Que é uma loucura, né? Porque, assim, Nyck de Vries foi ceifado da AlphaTauri para que o Ricciardo pudesse voltar, ele não teve chance nem de concluir a temporada, errou muito, estava mal, é verdade, a gente inclusive falou algumas vezes sobre isso aqui nos nossos podcasts, aqui nas nossas lives do Parque Fechado também, então, ok. Nyck de Vries foi cortado da AlphaTauri para dar lugar ao Daniel Ricciardo, e agora, caso o Daniel Ricciardo não possa correr, não seria o reserva, e sim o Nyck de Vries a substituí-lo. Nyck de Vries é holandês. E uma das coisas, para mim o Nyck de Vries, o pessoal ficou bravo comigo quando eu falei, mas o Nyck de Vries não vai fazer falta na Fórmula 1. Porém, eu fiquei chateado só pelo fato dele não poder correr a sua corrida em casa. Talvez, por linhas tortas, o destino esteja escrevendo uma história interessante para Nyck de Vries de pelo menos fazer a sua corrida de casa. O Nyck de Vries, e as pessoas também ficaram bravas quando eu falei isso, inclusive lá no Instagram da Filmania, né? O Nyck de Vries foi um piloto que eu vou falar do jeito mais leve aqui. Não vou, deixa quieto, vou falar do jeito mais leve possível. O Nyck de Vries foi um acaso na Fórmula 1, também por uma situação parecida. O Alexander Albon teve uma crise de apendicite, teve que retirar o apêndice às pressas, aí o De Vries teve a chance de correr aquele grande prêmio da Itália do ano passado. Foi bem, não fez nada demais, mas levou o carro até o fim, pontuou, nada que o Albon mesmo já não viesse fazendo, mas ok, poxa, tanto tempo sem guiar um Fórmula 1, o cara foi lá fazer o feijão com arroz, também é legal, porém a AlphaTauri se impressionou com isso, a Alpine também se impressionou com isso, a Alpine que quase contratou também o De Vries, né? Então o De Vries passou a ser o cara da vez, e sendo ele o cara da vez, ele foi contratado para a AlphaTauri esse ano. Até brinquei no nosso grupo da redação mais cedo aqui, que a AlphaTauri tem o risco de ver a história se repetir, porque pode ser que amanhã ou nesse final de semana o Liam Lawson corra no lugar do Daniel Ricciardo, e se ele fizer o feijão com arroz, pronto, tá cotado para o ano que vem. A gente só não sabe se vai ser bom ou ruim a AlphaTauri contratar o Liam Lawson, né? Então ficam esses rumores aí, Liam Lawson ou Nyck de Vries. O correto, poxa, depois de inclusive ter colocado o Nyck de Vries numa situação muito ruim, porque ser mandado embora no meio da temporada é uma situação muito ruim para o piloto, o correto, teoricamente, seria deixar o Liam Lawson correr mesmo e não expor mais o Nyck de Vries, né? Porque acaba sendo uma exposição. Chuta o cara, depois uma aqui, ó, precisamos, corre uma corridinha aí, depois você vai embora de novo. Então, né, acho que mais expõe do que ajuda. Porém, o GP da Holanda, o Nyck de Vries é holandês, eu tô até torcendo para que, caso o Ricciardo não possa correr, porque a minha torcida principal é para que não tenha acontecido nada com o Ricciardo e que ele corra amanhã e depois, né? Mas, caso o Ricciardo não possa correr, talvez a minha torcida seja pelo Nyck de Vries mesmo, porque corre o grande prêmio de casa mesmo, sei lá, se fosse aqui no Brasil também, pudesse correr um brasileiro, é legal correr em casa. Mas os holandeses não estão nem aí pro Nyck de Vries porque eles têm Max Verstappen, é verdade, mas pro Nyck de Vries seria legal correr em Zandvoort, na sua terra natal, com Fórmula 1, então, né, enfim. Mas a informação, por enquanto, e é importante, dito tudo isso, inclusive tem uma imagem do Daniel Ricciardo aqui, deixa eu até ver a imagem que a gente... não é a imagem do Ricciardo, a imagem que recebeu foi de membros da Red Bull,
entrando no pronto-socorro. Não, deixa eu ver se tem... Eu vou pedir desculpa, tá, gente, para aproximar na tela aqui. Sim, é o Ricardo dando entrada no pronto-socorro, e só que essa imagem não mostra o braço dele. A única coisa que dá para afirmar aqui mesmo por esta imagem, inclusive você pode ver lá no f1mania.net, já dá aquele zoom para ver melhor. Lá no f1mania.net você consegue ver essa imagem, que é o Ricardo dando a entrada, andando normalmente, então não é nada grave, mas muito provavelmente ele machucou o braço, e existe essa possibilidade dele não correr amanhã e depois, tá bom? O Vinícius Pereira tá até falando aqui que ele não gostou da volta do Ricardo, mas não quer que perca um GP por lesão. É chato, né? É chato. E ele até falou, mas se precisar de substituto, que seja o Lawson. O Vinícius Pereira tá quase 6 meses aqui que ele fala só de Liam Lawson. Ele é fã do Liam Lawson, né? Então eu imagino que para você seja até interessante essa possibilidade de ver o Liam Lawson correr uma equipe aí, né? Ele falou que o Lawson é que foi muito injustiçado, colocar o De Vries de volta seria sacanagem. Cadê? E ele falou que o Lawson é melhor que todos esses pilotos que guiaram pela AlphaTauri nesse ano. Eu não acho o Liam Lawson essa Coca-Cola toda, né? Mas ok, eu acho que pilotos têm que ter chance. Eu venho brigando há muito tempo aqui, chateado, porque assim, os novatos, depois do teto orçamentário... O que o teto orçamentário tem a ver com isso, Garcia? Depois da inclusão do teto orçamentário, nossa, a situação dos novatos ficou muito difícil. Porque as equipes não precisam mais de pilotos que paguem pelas vagas. Elas precisam de pilotos que façam feijão com arroz mesmo. Pilotos... O Gene Haas, no ano passado, ele foi muito claro com a situação do Mick Schumacher, né? O Schumacher está sendo trocado pelo Nico Hülkenberg porque o Schumacher bate muito e nos traz gastos. E esse gasto impacta lá no final do ano no teto orçamentário, sendo que a gente às vezes deixa de fazer uma atualização, deixa de trazer uma asa nova porque a gente teve que cobrir custos aqui do acidente do Schumacher, que partiu o carro em 2 lá em Mônaco. Literalmente, partiu o carro em 2, né? Bateu na Arábia Saudita e tal. Então o Mick Schumacher foi mandado embora por causa disso, e aí no lugar dele veio o Nico Hülkenberg e o Gunther Steiner. Inclusive a dupla foi confirmada ontem, né? Vai ser novamente Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg, uma dupla que não erra, não dá prejuízo para Haas, né? Dá lucro? Não. Dá resultado? Não dá, mas também não compromete. E eu acho isso muito pouco, e isso vem castigando os novatos. O Lawson tinha que ter tido uma oportunidade na Fórmula 1. O Drugovich é um absurdo ele não tá correndo esse ano. O Drugovich, se não fosse o apoio, e acho que não tem problema a gente falar aqui das empresas, né? Se não fosse o apoio da XP e da Porto Seguro, a Fórmula 2 ia passar pela vergonha de não ver o seu campeão conseguir nenhum teste com o carro de Fórmula 1. Nem um testezinho, o que é uma vergonha para a categoria, porque é uma categoria formadora, é a principal categoria formadora, ela está só um degrau abaixo da Fórmula 1, ela existe para isso, para formar pilotos para a Fórmula 1, e ela não forma, porque aí a gente tem o campeão, Drugovich, a gente vai falar dele já também, tem rumores aí, tudo rumor, tá, gente? Campeão, Drugovich, não tá no grid, Liam Lawson não teve chance, a gente tem Theo Pourchaire, Robert Schwartzman é um cara que teve pouquíssimas chances até de testar, e é um pecado, porque o Robert Schwartzman é bom piloto. A gente tem outros pilotos que foram ficando pelo meio do caminho recentemente, Callum Aylott, cara, gente. Aí, claro, o Latifi entrou pagando ainda antes do teto orçamentário mais agressivo, entrou pagando, mas você vê que ele nem continuou, porque a Williams já não precisa mais da grana dele, ela precisa de alguém que ofereça alguma coisa, não diferente, mas pelo menos o feijão com arroz, né? E é isso, então você não tem mais a figura dos pilotos que entram pagando, isso abre fila para poucos pilotos, mesmo aqueles que têm patrocínio, né? E as equipes não estão nem aí, por exemplo. Por que não vai colocar um Drugovich? Pô, o cara é rápido, a gente sabe que o cara é rápido. Por que não vai colocar um Liam Lawson? Porque eles são uma verdadeira interrogação para as equipes de Fórmula 1 hoje. É isso, elas não querem arriscar.
né? Então é por isso que o Lawson não teve chance, é por isso que, assim, por mais que eu até gostaria que o De Vries corresse, caso o Ricardo não possa, por mais que eu nem seja tão fã do Lawson como o Vinícius é, eu quero que ele tenha uma chance, porque eu acho que os novatos têm que ter uma chance na Fórmula 1 também, tá? Caso contrário, não precisa de Fórmula 2. Não precisa, tá? Tem muita coisa acontecendo aí, da Fórmula 3, inclusive, Bortoleto lá com um pezinho no título, né? Mas e aí, será que vai ter chance na Fórmula 1? Não sei. Nem a AlphaTauri, que é conhecida pela sua academia de pilotos, mas tá dando espaço direito, né? Então, a situação é ruim mesmo, né? Paulo Jesus Guimarães Barroso. Paulo Jesus Guimarães Barroso. Salve, Garcia, direto da Escaldante Manaus, com seus 39 graus. Se Ricardo não correr, podemos ter De Vries novamente? A gente estava falando sobre isso, né? Exatamente aqui agora. E ele tá falando aqui, olha, o melhor dos atuais jovens, fora Verstappen, Norris, Russell, Leclerc, já está no grid. Boa. Eu quase cometi uma injustiça aqui. Ele falou, chama-se Piastri. O Lawson é um bom piloto, tá bem na Super Fórmula. O Piastri, ele é um cara que a Renault cuidou muito bem dele, né? E é tido como um candidato a gêniozinho. E esse gêniozinho chamado Oscar Piastri, que a gente vai ver se ele vai se confirmar. E é normal, e tá tudo bem, tá? Se não se confirmar, porque a Fórmula 1 é cruel mesmo, e vamos nessa. Mas esse candidato a gêniozinho chamado Oscar Piastri foi muito bem cuidado pela Renault. Muito bem cuidado. Né? Só que a Renault deu uma bobeira, né? A Renault deu uma bobeira contratual e ela deu algumas brechas nas cláusulas ali. E ela cuidou tão bem do Piastri que fez com que o Piastri enxergasse o próprio potencial na Fórmula 1 e que outras equipes enxergassem o potencial do Piastri na Fórmula 1. Resultado, apareceu um interessado, McLaren, ano passado. Né? E a McLaren falou, queremos Oscar Piastri. E a Renault, e eu estou usando Renault e não Alpine, porque ele era cuidado pela Renault mesmo. Né? A Alpine é uma marca do grupo Renault que está lá, mas o grupo que está por trás é o grupo Renault. Né? E o grupo Renault falou assim, ok, pode ser uma chance para você correr como titular, vai para a McLaren, tá tudo certo. E existia até a possibilidade de se manter uma certa ligação ali contratual, mas o Oscar Piastri pegou e assinou com a McLaren. Tudo bem. E a Renault também encarou isso com bons olhos. Só que aí o Alonso falou assim, olha gente, ano que vem eu não corro mais aqui, ano que vem eu sou piloto Aston Martin. Ah, meu Deus, abriu uma vaga, queremos quem? Oscar Piastri, que é o nosso piloto, nossa joia, aquele piloto que a gente tá cuidando bem há tanto tempo. Não, peraí, mas ele assinou com a McLaren. Não, mas a gente dá um jeitinho, vamos conversar. E aí entrou advogado pra lá, entrou advogado pra cá, foi pra FIA, foi pra Corte do Esporte. E no fim das contas, a McLaren ganhou a causa, ganhou o Piastri e ficou ele lá. E até acho que ele está correspondendo bem, né? Liderou a corrida esse ano já, deu um passadão já no Verstappen, já fez primeira fila. Então acho inclusive que o Oscar vai ser o gênio que se espera dele. É complicado a gente afirmar, mas tá bem, o Oscar Piastri tá bem. Então, só para dizer que os novatos não têm chance e não cometer uma injustiça, o Oscar Piastri é um novato que teve sim chance, porém é um novato que foi muito bem cuidado pela Renault. Muito bem cuidado pela Renault. Né? Então, tá aí, ele é a exceção que confirma a regra. Mas, em geral, os novatos estão sendo muito castigados aí, não tem fila para entrar na Fórmula 1, porque essa fila vem sendo prejudicada, porque as equipes não querem arriscar também, e elas não precisam mais do dinheiro que os novatos trazem, tá? É isso. A hora que eu vi que o Gavi apareceu aqui para essa nossa reta final, a hora que ela tiver ok, vou pedir para ele dar aquele joinha pra gente, que aí a gente já põe ele na live, tá certo, Gavi? Mais um pouquinho? Tá bom, sem problemas, né? Porque aí o assunto do Drogovic eu vou tratar inclusive aqui com o Gavi, que ok? Tá tudo ok?
Salve, Gabriel Gavinelli, obrigado, boa tarde, meu irmão. Seja super bem-vindo aqui no nosso Parque Fechado dessa sexta-feira de GP da Holanda. Essa retinha final nossa aqui, não tem problema. Depois dessas férias da Fórmula 1, faz tempo, né? Tava com saudade já do nosso Parque Fechado. E... Gavi, eu queria que você desse as suas primeiras impressões aí. A gente fez um catadão não só do bom momento que aparentemente vive mesmo a McLaren, a gente falou de Daniel Ricciardo, da possibilidade dele não correr amanhã também, amanhã e domingo, né? Mas que não é uma informação ainda, é só rumor, né? Então, boa tarde, Gavi, obrigado pela presença, meu irmão. É nóis, parceiro, boa tarde, Garcia, boa tarde todo mundo aí do chat. Verdade, tava com saudade aqui de estar ao vivo, cheguei um pouco tardezinho aí, tudo correria certo. Grande, aqui é plantão de Fórmula 1 aqui no F1 Mania, a gente tá tentando dar o melhor aí também pro site, já convido o pessoal a acessar o f1mania.net lá, que já tá saindo declaração. Tá quente, hein? Tá quente hoje, tem muita coisa por aí, inclusive esse rumor não, né, o Ricardo foi pro hospital, etc, Sim. A gente não sabe, né, como vai ser a situação, mas logo tá pintando lá também no F1 Mania, o Garcia. Mas falando aqui dessa sexta-feira aí, primeiro dia aí de treinos, né, Garcia, foi uma sexta-feira um tanto quanto animada, movimentada lá em Zandvoort, né, vamos lembrar que amanhã tem uma expectativa de chuva, então as equipes tentaram maximizar o tempo hoje de pista, a gente viu os pilotos aí com todos os tipos de pneus, né, praticamente o duro, o macio e o médio, todo mundo testou esses compostos, então deu para dar uma boa ideia, assim, de como que tá o grid, claro, treino é treino, às vezes surgem mais dúvidas, né, Garcia, mas eu acho que dá, nessa sexta-feira deu até para arriscar um pouquinho ali, pelo menos quem é que tá bem e quem é que tá mal, né, vou até destacar aqui, como você bem colocou, a McLaren, acho que a Mercedes também vem forte, desconsiderando até a própria Red Bull, que obviamente também vai estar na disputa, e aí uma preocupação grande, eu acho que com a Ferrari, né, não só pelo resultado, né, a Ferrari ficou fora do top 10 nos 2 treinos, mas pelo que demonstrou na pista e pelo feedback dos pilotos também, né, e todos os pilotos aí foram unânimes em criticar o SF23, que vem também com novas atualizações, Garcia, mas eu acho que é isso, a gente tem os ingredientes aí para uma boa corrida, numa pista que é um pouco travada, mas que parece que esses carros aí, que seguindo mais rápido, talvez a gente tenha uma corrida um pouco melhor do que tivemos aí nos últimos 2 anos, Garcia, essas são minhas primeiras considerações aí. A nossa expectativa nos últimos 2 anos tem sido essa mesmo, né, os carros que podem andar um pouco mais rápidas, né, e Gavi, vou falar de um rumor que surgiu um pouquinho antes que é pra gente ir bem pra nossa reta final mesmo. Falar de um rumor que surgiu um pouquinho antes do segundo treino livre, que é a questão Felipe Drugovich. Ano que vem, a Alfa Romeo não chama mais Alfa Romeo, né? São naming rights, a marca Alfa Romeo comprou o nome da Sauber, que ano que vem volta a ser Sauber para em 2026 se tornar a Audi, que foi quem comprou a equipe de verdade, né? A Alfa Romeo, enquanto patrocinadora, e não está confirmado ainda se serão naming rights, tá? Ao contrário do que andaram falando aí, né? Mas a Alfa Romeo estará na Haas. Ok. E o Felipe Drugovich foi cotado para assumir uma das vagas da atual Alfa Romeo, futura Sauber, para o lugar do Guan Yu Zhou no ano que vem. De novo, rumor, tá, gente? Não é informação, mas aqui eu vou usar a clássica frase do pensador Gabriel Gavinelli, que é: onde a fumaça, há fogo. Na Fórmula 1, então, é um incêndio, né? Será, Gavi? Seria legal, hein? Garcia, seria, e nesse caso é um incêndio de grandes proporções, Garcia, eu vou colocar assim. Sabe por quê? Tem uma coisa que me chamou a atenção logo que surgiu esse rumor, que a gente até comentou internamente aqui, que o Drugovich ficou muito próximo de assumir uma vaga na Fórmula 2, na Fórmula E, desculpa, Fórmula Isso. 2, né? O campeão da Fórmula 2, na Fórmula E. Né? A Maserati, se não me engano, né? Com a Maserati, aí depois outras equipes, a própria McLaren também saiu falando que poderia, né, ter ali o Drugovich, que inclusive confirmou o Sam Bird na última semana aí, nessa vaga que supostamente poderia ser do Drugovich, né? Então, eu acho, ali, eu já senti um cheirinho de, olha, o Drugovich... Por quê, Garcia? Né? Vou completar a frase. Senti um cheirinho de que o Drugovich poderia estar na Fórmula 1 ano que vem, né? Esse cheirinho é o mato queimando, né?
É o mato queimando. Aqui queimam muito mato aqui, Garcia. Aqui. É complicado. E deixa eu te falar. E aí, Garcia, esse cheirinho de mato queimando me trouxe essa sensação também de que o Drogovic poderia estar na Fórmula 1, porque o Vitor trouxe uma informação lá de Miami que ele negociava ali nos bastidores, talvez com a Haas. A gente até comentou que teria uma vaga ali, talvez, na Alfa Romeo que surgiria, mas que sim, o Drogovic estava fortemente negociando por uma vaga na Fórmula 1 no ano que vem, né? Até porque o tempo passa muito rápido, então ele precisa mesmo se postar de forma rápida no grid da Fórmula 1. Então eu acho que esse rumor vem a culminar, assim, no momento muito oportuno, né? Lógico, não vou aqui dizer que é uma realidade, mas eu cravo sim, Gracia, que o Drogovic deve estar se posicionando, tá? De todas as maneiras, e pode estar nessa vaga aí da Alfa Romeo no ano que vem, que vai virar Sauber, pode virar Sauber em 2024, na verdade, seria o último ano da Alfa Romeo, né, para virar Sauber em 2024, antes do momento de transição com a Audi 2026. Né? Então poderia até a Audi aí já tá também envolvida aí nesse bololô, pensando no futuro dela, né? A gente falou aqui muito sobre isso. A Audi, essas equipes que vão chegar, elas vão ter complicações para trazer bons pilotos, né? E acho que o Drogovic é o melhor deles nessa situação, não porque ele é brasileiro, né? Deixando esse pachequismo todo de lado, porque é um baita de um talento que merece estar num carro de Fórmula 1. E outra, se a Audi... A Audi já sabe que vai ter muito trabalho, e a gente falou isso, inclusive, no nosso podcast essa semana, né? No F1 Mania em Ponto. A Audi sabe que vai ter muito trabalho com essa equipe e que vai ter que reestruturar muita coisa, vai ter que trocar muita coisa, mexer na estrutura pessoal, inclusive. Então, se há um momento para arriscar, esse momento é agora. A gente vem falando aqui desde o começo do ano até, que as equipes não querem mais arriscar com o piloto, mas tem um momento bom para arriscar, é esse. O ano que vem a Audi ainda pode arriscar, em 2025 ela ainda pode arriscar um pouquinho. E se o Drogovic corresponde, golaço. E a Audi já tem participação da Sauber, né? Ela não é. Ela tá adquirindo pouco a pouco, né, Garcia? Então aqui agora a gente tá criando teorias da conspiração, mas também faz parte do negócio, né? Poderia até ter subsidiado isso. Tragam o Drogovic aí, que eu pago o salário dele aqui, por exemplo, né? Pra ele daqui a 2-3 anos, quando a gente virar a Audi aqui, a gente ter um piloto gabaritado, né? Enfim, Garcia, eu acho que é possível sim, né? E seria muito, muito bom pro Drogovic poder estar numa equipe de fábrica, né? Que daqui a uns anos se tornaria de fábrica, e não vejo outro caminho, né? Se for para ele entrar agora, que não seja ele realmente estar se preparando aí para assumir essa vaga da Audi lá no futuro, Garcia. E o Vinícius tá até falando aqui, ó, Drogovic na Sauber é impossível. Impossível não, tá? Menos. Tudo é possível. Se for pra ter alguém por dinheiro, é melhor ficar com o Guan Yu Zhou, que além da grana direta ainda tem chance de atrair mais patrocinadores chineses. Vamos lá, na Fórmula 1, principalmente depois da implantação do teto orçamentário, não existe mais 2+2. Tudo agora é equação. O dinheiro do Guan Yu Zhou, claro que é muito bem-vindo, mas ele não é mais a regra. Então, assim, compensa ter o Guan Yu Zhou aqui sem dar retorno por esses 30 milhões, né? Ou compensaria mais pegar os 7 milhões, vou falar em cifra, porque é a cifra que se especula do Drogovic hoje como piloto de testes na Aston Martin, né? Então, compensa você ter esses 30 milhões do Guan Yu Zhou sem dar retorno, ou pegar 7 do Drogovic podendo dar algum retorno esportivo. Então essa é a equação que se faz, né? E aí, o Pourchaire é totalmente dúvida. Seria um piloto... Eu quero ver os jovens na Fórmula 1. Quero muito, inclusive, né? Mas se você for pegar numa equação nem tão pra lá, nem tão pra cá, né? O nome hoje é Felipe Drogovic. É Felipe Drogovic. Ele tá mais inserido no meio, né? Ele mostrou hoje ele na transmissão lá, todo lá, com o oclão dele lá de mergulho lá, parecia até. Então, ele tá mais inserido, ele tá mais por dentro do paddock. Ele testou esse ano já mais de uma vez com o carro da Aston Martin também, então... É isso, eu acho que a bola da vez é o Drogovic, ele precisa se posicionar e agora é o momento, cara. Agora a gente tem essas equipes que vão chegar no grid, né? Se não for agora, não vai ser nunca mais que a gente vai ter um brasileiro no Fórmula 1, viu, Garcia? E ainda em cima dessa teoria de mitigar riscos, a aposta do Drogovic
na Aston Martin, claro que ela é delicada, porque é Alonso e o filho do dono, ela é delicada. Porém, e agora surgiu que vai jogar tênis, Garcia, né? O Paulo Jesus ficou. Se eu fosse o Drogovic, eu dava umas raquetes de presente pro Stroll, vai que cola, né? Mas assim... isso pra mim é fofoca de Capricho, né? Com todo respeito aí ao editorial da Capricho também, né, Garcia? Nem o TNZ dá uma dessas. Mas... Nessa ainda de mitigar riscos, a aposta do Drogovic na Aston Martin foi o que? As equipes não querem arriscar, então eu vou estar aqui como piloto de testes, mas numa equipe que vai me dar rodagem. E ele teve rodagem, ele ganhou rodagem. E tá ganhando, ele testa, ele vai lá, aí tem treino livre, sabe? Então, essa quilometragem acumulada coloca ele como um nome interessante ali, né? Tanto tá nos box, né, tá Garcia? Tá ali, no paddock, aparece o tempo todo. Cara, sim, tem uma massa. Se você pega os pilotos da Fórmula 2 que o pessoal tá falando, faz uma comparação em número de seguidores, etc. Pensando aqui já nesse lado também midiático. Olha lá o Drogovic, cara. Como é impressionante. Então, quem comprar o Drogovic tá comprando o pacote todo. Vem um pacote bom. Um pacote bom, cara. Vem a paixão dos brasileiros. E fora isso, cara, o Drogovic é um baita de um piloto, né? Eu não canso de dizer isso aqui. Onde ele passou, a gente acompanhou toda a carreira dele. Cara, ele detonou. Eu lembro aqui do Eurofórmula F3, que ele ganhou lá 16 corridas. Foi um absurdo. E eram carros iguais, né? Carros iguais. Claro que ele tinha o ajuste dele, e aí que ele tira vantagem, eu acho que se adapta muito rápido, mas enfim, é uma carta que tá fora hoje da Fórmula 1, meio que fora, mas que vai entrar no jogo, né? Quando o número de cartas aumentarem, e isso vai acontecer agora, ele vai estar no jogo. Só até respondendo o Vinícius rapidinho, que eu falei meio que sem querer, e eu acho que se encaixa um pouco no que o Vinícius disse da parte de financeira e tal, né? Poderia a Audi sim estar subsidiando uma parte, Garcia, eu acredito muito nisso, cara, né? Que possa ter um dedo ali da Audi, né? A Audi, de novo, ela tem já porcentagem, a tendência é que ela vai aumentando ao longo do tempo, a gente não já sabe... é uma previsão contratual, né? Já é contratual, que ela vai aumentando, a gente não sabe até quanto vai chegar, 100%, acredito até que não, né, mas, então pode sim que já tenha ali uma comunicação, né, um pedido, o Guan Yu Zhou agora aqui, o contrato dele vai vencer, não é mais interessante, a gente não precisa mais desses 30 milhões, pelo contrário, né, eu tenho 20 aqui, vamos juntar com aqueles 7 lá, né, e vamos fazer acontecer com um piloto que vai trazer instantaneamente mais retorno de patrocínio, etc e tal, só pela base que ele tem, pelos fãs que ele tem. Eu acho que resultado também, pra mim, ele colocaria o Valtteri Bottas no chinelo, né? Muito igual o Bottas fez com o Massa, seria o troco pra mim até, dos brasileiros aí, porque o Bottas fez isso com o Massa já no final da carreira, e acho que aconteceria até o inverso com ele também. E fora isso, a Audi teria uma dupla, vamos lembrar, a Audi fala muito no Sainz, né? A gente tá falando de fumaça, etc. Tem um incêndio ali em cima do Sainz ser piloto da Audi, né? Então uma dupla Drogovic e Sainz, cara, é uma dupla de respeito pra Audi chegar na Fórmula 1 sem dúvida nenhuma. É isso, perfeito, sem dúvida alguma. Mas é isso, gente. Ô, Gavi, você sabe, a gente chegou na reta final e tal, e a gente já parte, então, já chega na fogueira, que eu quero saber de você, então, e quem tiver aqui na live pode colocar aqui, fazer comentário no YouTube, na Twitch e tal, pode deixar o comentário aqui, aquela postinha de sempre que a gente faz. 2 primeiras filas para o Grande Prêmio da Holanda amanhã. Quem vai fazer? 2 primeiras filas, Garcia? 2 primeiras. Vou até escrever a minha aqui para não esquecer, que é muita gente. eu vou colocar o Verstappen na P1, né? Não vou arriscar perder fichas aí. Verstappen na P1. E o Norris na P2. A primeira fila, então, McLaren, Red Bull ali. Acho que a segunda fila a gente vai ter uma Mercedes. Bota o Hamilton ali na Mercedes e, cara... Fernando Alonso, acho que a Aston Martin mostrou, apesar de não ter liderado ali as tabelas de tempo, etc, em alguns momentos sim, né, o próprio Stroll, o próprio Alonso também liderou momentaneamente, mas eu colocaria aí então, 3ª e 4ª posição, Hamilton e Fernando Alonso. Então ficou Max Verstappen, Lando Norris, Hamilton e Alonso. Perfeito. Eu vou de Verstappen e Norris na primeira fila, Alonso e Hamilton na segunda. Assim. Boa. Vamos lá. Verstappen e Norris também, Garcia? Você? Verstappen e Norris, Alonso e Hamilton. Quase igual a minha também. Você vê que eu tanto arrisquei que eu fui até no mesmo palpite que você.
Pois é, Garcia. Isso pois sim é aprendam, quer arriscar na vida, faça o mesmo palpite que o Gavi. É verdade, é verdade. Depois que eu falei, a chance de dar certo então diminuiu em 50%, Garcia. Mas é isso, Gavi. Amanhã, às 11 da manhã, né, tem mais uma edição do nosso Parque Fechado por aqui. Né, às 10 da manhã tem a classificação, formação do grid. A gente tá de volta aqui por volta das 11 horas, tá? Com mais uma edição aqui do Parque Fechado. YouTube, Twitch. Gavi, seu destaque final nessa sexta-feira. Garcia, quero agradecer você aí, pedir desculpa, né, por ter chegado em cima da hora aí, mas consegui dar os últimos 10 minutinhos, pelo menos, junto aí, tava com saudades. Eu também. Eu também agradeço todo mundo aí, obrigado pessoal que acompanha do Terra, etc, todo mundo que tá chegando de volta, o podcast também nosso tá de volta, a gente tá nessa reta final agora da temporada, são 3 meses com 10 corridas, então vai bombar de Fórmula 1 por aqui. Participação especial da minha filha, que vocês estão vendo, né? Tô vendo, linda! Isso. Tá aí. E é isso, um abração, parceiro. Tamo junto aí amanhã também aqui no F1 Mania, no podcast, né? Vai virar podcast. Eu ia falar que é o F1 Mania em ponto, mas hoje, na verdade, é até esqueci o nome, nosso Parque Fechado. Mas é isso, gente. Obrigado pela participação. Amanhã a gente tá de volta aqui por volta de 11 horas. Caso não tenha atraso na classificação, sempre pode acontecer uma bandeirinha vermelha, alguma coisa assim, né? Hoje teve, né? Então amanhã a gente tá de volta aqui ao vivo. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu tava morrendo de saudade também. A gente se fala amanhã. Curta muito a sua sexta-feira. A gente se fala. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.